Como podemos vencer a guerra espiritual em meio a essa ideologia pós-moderna? Olá, tudo bem? Que bom estar aqui para falar com você sobre um assunto importante demais nesses dias, que é o jovem cristão na guerra espiritual em meio à ideologia pós-moderna. Como assim? Uma coisa é fazer guerra espiritual num tempo e outra coisa é fazer guerra espiritual em outro tempo. Certamente, o período em que os apóstolos fizeram sua guerra espiritual era diferente dos dias atuais e até cada cidade tinha suas peculiaridades, como a Grécia ou outras cidades, Atenas, enfim. Mas como está o mundo hoje e como está a guerra espiritual da igreja? Primeiro, é preciso ter consciência do problema. Eu vejo muitos adolescentes e jovens que nem querem estudar sobre isso, que acham que não é bem assim, e que quando a gente começa a falar sobre essa geração, a geração millennium, e o comportamento dela, não querem ouvir. Ora, primeiro ponto importante para que alguém vença na guerra espiritual é ter consciência do problema, ter consciência do inimigo, ter consciência que essa mentalidade está sim afetando a sua vida e pode levar a um caos a igreja no futuro, pode levar a um caos a sociedade no futuro. Bem, a Bíblia diz, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios, 2 Coríntios 2:11. Ser ignorante destas coisas certamente levará os jovens ao fracasso. Ser ignorante de que o diabo está por detrás de muitas coisas da mentalidade pós-moderna. Ser ignorante de que, se nós aderirmos a mentalidades pós-moderna, seremos letárgicos, teremos uma letargia de ação, não seremos efetivos na guerra espiritual. Outro aspecto que está sendo abordado nesse momento é a questão do reboot na mente, o reboot na mente. Para eu vencer nessa guerra espiritual, é importante renovar a mente, fazer um reboot na mente. Romanos 12:2, que diz que não devemos nos conformar com esse século, com este mundo, com a pós-modernidade. Jovens, não se conformem com a pós-modernidade. Não deixe a sua mente se conformar com a pós-modernidade. Veja como diz, não vos conformeis com esse século, com a pós-modernidade. Não vos conformeis, porque o que pode acontecer? Eu não vou experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É guerra espiritual. Na guerra espiritual, não deixe a tua mente ser dominada pela filosofia pós-moderna. Diga não ao relativismo da verdade. As pessoas vão dizer que não é bem assim, que a Bíblia é apenas um livro antigo. Não concorde com isso. Como eu vou fazer guerra espiritual se eu estou relativizando a verdade? Se alguém diz, essa coisa de diabo, Satanás, isso nem existe, isso aí foi lá na igreja primitiva para assustar o povo, para eles não abandonar a igreja. Tem um monte de filosofia por aí. O outro dizendo que Satanás, na verdade, é Lúcifer, um anjo de luz, é um anjo muito bom, mas o cristianismo distorceu isso. E existem muitas teorias, filosofias sobre essa questão. Mas se eu relativizar a verdade, eu não vou ter poder na guerra espiritual. Se eu nem tiver certeza de que Jesus morreu na cruz, como é que eu vou ter vitória na guerra espiritual? Diga não ao hibridismo, sincretismo, mistura filosófica, cultural, danosa à fé. Hebreus 7:8. Diga não ao hibridismo, sincretismo religioso, mistura filosófica, coisas que são danosas à fé. O que a Bíblia fala sobre isso? Oséias 7:8 diz, Efraim se mistura com os povos e é um pão que não foi virado. E no versículo 11, porque Efraim é como uma pomba enganada sem entendimento. O jovem que não buscar conhecimento nesse período pós-moderno poderá ser como uma pomba enganada que não tem entendimento. Nós precisamos olhar a nossa realidade social, o nosso momento, ver o que tem de bom, mas não deixar para trás as verdades bíblicas. Diga não à mistura, ao hibridismo. Efraim se misturou com os povos. Essa foi a derrota.
Efraim aqui representa todo o Israel do norte. Ele se misturou e foi o fracasso dele. Se misturou, e aqui diz que é como um bolo que não foi virado, ou um pão que não foi virado. Naquela época, o pão era como que uma panqueca lançada em cima de uma pedra quente. É semelhante a hoje a fritar polenta, né? Eu que sou gringo, frito polenta às vezes. É deixar a polenta fritando em cima do fogão a lenha, da chapa do fogão a lenha, só de um lado. Um lado vai queimar, ficar preta, e o outro vai estar cru ainda. Então, essa é a mensagem da Bíblia. Não se misturar. É necessário que seja uma nação santa. Estou falando sobre ferramentas para a guerra espiritual nesse tempo. Uma das ferramentas para a guerra espiritual nesse tempo é não se misturar. Um livro chamado Identidade Cultural na Pós-Modernidade, de 2003, Stuart Hall, diz que algumas pessoas argumentam que o hibridismo, o sincretismo, é uma fusão entre diferentes tradições culturais e que são muito bonitas, criativas. É assim que a sociedade vê. O hibridismo muito lindo, a mistura das tradições, como é bonito, como é lindo. Agora, quando tem que se misturar a verdade de Deus com a mentira do diabo, aí não funciona. Quando deve se misturar aquilo que é eterno com aquilo que é passageiro e humano, não deve ser misturado. Rejeite a autoconceituação, esse negócio de achômetro. Eu acho que. Nós não temos que achar nada. Nós temos que ter certeza bíblica. Não adianta eu orar e dizer, Deus, eu estou vindo orar aqui porque eu acho que, afinal de contas, eu mereço, sabe? Esse ano eu fiz as coisas certas. É como alguém pedindo presente para o Papai Noel, né? Eu fui um bom menino esse ano. Ora, eu só tenho poder na oração se eu for diante de Deus e citar a palavra de Deus e dizer, Deus, como a tua palavra diz, que eu vou comer o melhor dessa terra, eu profetizo nesse ano que assim será, apesar da pandemia, apesar dos problemas, em nome de Jesus. Rejeite toda a autoconceituação e aceite os conceitos de Deus. Quer ter vitória na guerra espiritual nesse tempo? Rejeite a autoconceituação. O teu achômetro não tem poder nenhum contra o diabo. O teu achômetro não tem poder nenhum na oração. É o conceito de Deus que tem poder na oração. E um outro ponto que eu vou terminar é a inversão de valores. Essa pós-modernidade está invertendo tudo. Aquilo que era sólido se tornou líquido, aquilo que era verdade se tornou em mentira, né? E aquilo que era mentira em verdade, aquilo que era amoral agora já não pode mais ser chamado de amoral, cada um faz o que quiser e ninguém tem nada a ver com isso. Então, a inversão total de valores. E o que a Bíblia diz sobre isso em Isaías 5:20? Ai daqueles que chamam o mal de bem e o bem de mal, e de escuridade luz e da luz escuridade. Ai daqueles que estão invertendo tudo, chamando luz de trevas, trevas de luz, verdade de mentira, mentira e verdade. Ai daqueles. Ai daqueles implica que haverá julgamento em relação a isso. Não será impune isso. Então, evite a inversão de valores. O que Deus diz é a verdade. O que homens dizem, isso sim pode ser questionado, pode ser revisto, pode ser examinado mais a fundo, mas o que Deus diz é a verdade. Concluindo, as forças das trevas não podem ser reduzidas a uma metáfora. Como é que alguém vai ter vitória contra o diabo se fica achando que diabo, demônios, tudo isso é uma metáfora? É o que a sociedade pós-moderna está acreditando, falando. Então, a guerra espiritual não pode ser encarada como metáfora, é guerra mesmo. Anjos e demônios estão atuando hoje em dia como atuavam nos dias de Jesus, como atuavam nos dias de Moisés. Não tem modernidade, pós-modernidade ou qualquer outro tempo. Os anjos estão atuando. E para que eu tenha vitória na guerra espiritual, é preciso que eu entenda a literalidade dessas coisas, conforme Efésios 6:12, que diz: porque a nossa luta não é contra a carne ou sangue, sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. A guerra continua, querido. A guerra é real. A guerra é poderosa. E nós precisamos ter poder da parte de Deus na guerra contra os demônios nos dias de pós-modernidade. Para isso, siga essas instruções e esses passos bíblicos
que nós seremos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Amém? Shalom!